Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua família. E que bom que nós estamos aqui, né? Graças a Deus nós podemos nos reunir ainda usando as tecnologias e aquilo que nos é permitido utilizar para estarmos mais próximos uns dos outros, né? É bem verdade que os templos, de um modo geral, eles estão ou fechados ou sendo reabertos parcialmente, dependendo de cada cidade. Aqui em São Paulo, por ser o epicentro de toda essa pandemia, a coisa está bem mais complicada um pouco, mas em muitas cidades as nossas igrejas já têm aberto e têm voltado para as atividades normais. Mas enquanto isso, nós vamos nos preparando aqui e hoje nós teremos a Ceia do Senhor. Você já deve ter, se você é membro da nossa igreja, você recebeu na sua casa um cálice, um pão, tudo vedado, bonitinho, de uma forma muito higiênica, para que agora todos juntos nós possamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero que você use esse primeiro momento para chamar os seus irmãos, os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que você quer que essa mensagem alcance. Então a gente vai, enquanto nós estivermos passando uma primeira canção aqui, aproveita esse momento para compartilhar na sua linha do tempo, para mandar no WhatsApp da tua família, num grupo de amigos que você possa ter. Então esse é o momento de você divulgar a palavra do Evangelho, ajudar a divulgar a nossa igreja, né? Nesse ato tão pequeno, tão simples, né? Que é você pegar e compartilhar na sua linha do tempo essa transmissão aqui, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida e para a vida de todos aqueles que vierem assistir, né? Então, enquanto nós estivermos ouvindo essa primeira canção, já lembrando da ceia do Senhor, do motivo desse culto, né? Dessa noite, aproveita e ajude a divulgar o Evangelho nesse ato simples de compartilhar com as pessoas que você ama. Amém? Vamos adorar o Senhor? Que bom que nós podemos lembrar todos juntos do amor de Deus derramado ali na cruz do Calvário pelo amor de todos, né? Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, ou seja, todo aquele que tenha fé em Jesus como Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. Num tempo tão difícil que nós estamos vivendo,
onde o racismo tem se levantado novamente, onde as injustiças sociais que são ligadas a ele têm causado cada vez mais vítimas inocentes, como de uma criança tão pequena essa semana, que causa revolta, causa tristeza muito grande nos nossos corações, porque nós precisamos entender que Deus, ele não nos enxerga como partes separadas em tribos, em raças, em nações, mas que, pelo contrário, o Senhor, ele nos enxerga como a obra da sua criação. Nós fomos criados por ele nos amou, e nos amou a todos. E como cristãos, nós precisamos lembrar disso, né? Que esse amor de Deus, ele foi derramado sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre velhos, sobre brancos, sobre negros, orientais, indígenas, enfim, todos os povos, todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Eu quero começar esse culto orando, pedindo ao Senhor que traga mais amor, compreensão, para lavar dos corações do nosso povo, para lavar dos corações daqueles que ainda se ressentem em insistir em algo tão baixo e tão desprezível quanto a discriminação. No Brasil, a gente vê uma injustiça todo dia. É todo dia. Não é uma coisa pontual. Todo dia. Se você sair pelas ruas, se você for nos grandes centros, nas grandes capitais, você vai encontrar injustiça todo dia, discriminação todo dia. E nós não precisamos de pessoas aproveitando desses momentos para fazer discursos. Nós precisamos de pessoas que façam aquilo que é o mais importante, que é viver da forma correta, respeitando todas as outras pessoas, ensinando isso para os seus filhos, para que de geração após geração nós possamos ir melhorando e acabando de vez com essa triste realidade de pessoas que ainda acham que existem seres humanos melhores do que outros seres humanos. Diante de Deus nós somos todos iguais. E nesse momento eu quero orar. Eu quero te convidar a orar comigo, né? Nós vamos falar com o Pai e pedir que Ele nos abençoe, que Ele encha de amor os nossos corações. E principalmente a igreja do Senhor, ela nunca possa se calar, mas que ela possa ser militante, né, buscando a verdade do Evangelho na vida de todas as pessoas. Eu queria que você orasse comigo, né? Dá uma desligada. Eu sei que você está tentado a olhar para a sua TV, está tentado a ficar olhando o que te sugerem acima, abaixo, de um lado, do outro. É assim as redes sociais. Mas tenta se desligar um pouquinho agora. Eu queria chamar você para fazer essa oração junto comigo. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos tristes, Senhor, por perceber que ainda hoje existem pessoas que acham que são melhores do que outras pessoas. Pessoas que querem classificar o ser humano por raça, por cor, por origem, por religião. Pessoas que tentam dizer nós somos algo e eles são outra coisa. Da mesma forma que Jesus Cristo deu o exemplo, ainda aqui na terra como homem, amando outros povos, usando outros povos como exemplo do que é amor, acolhendo todas as pessoas, que nós como cristãos não possamos nos calar, mas que nós possamos ser uma ilha de razão, de racionalidade, de prudência, de equilíbrio e de respeito no meio de tudo isso que tem acontecido. Ó Deus, aqueles que sofrem, que o Senhor conforte a sua dor.
Aqueles, ó Pai, que em algum momento da sua vida já foram alvo de preconceito, seja por conta da sua cor, seja por conta da sua religião, seja por conta da sua origem e seja por conta da sua classe social, que é o que mais acontece no Brasil. Ó Deus, que essa dor seja curada em cada coração e que nós possamos nunca deixar de acusar aquilo que é errado, aquilo que não é correto aos teus olhos, Senhor, e também aos olhos de qualquer ser humano que tenha um mínimo de ética, um mínimo de respeito e um mínimo de amor ao próximo. Ó Deus, ensina-nos a amar, ensina-nos a caminhar nesse mundo. Que a Igreja do Senhor seja sempre um lugar onde todas as pessoas são iguais, ou seja, servos. E o único que merece ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor e eu quero te convidar a cantar uma canção com a gente. A Tiene, juntamente com Wesley, preparou algumas músicas para nós e nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Pai? Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que
eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Muita gente não entende o que isso quer dizer, né? Quando nós afirmamos que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, a gente está dizendo que as provações cooperam, né? Que as dificuldades cooperam, que as provações, os problemas que nós temos que resolver, tudo vai cooperar para o nosso crescimento, para o nosso bem, né? E essa música ela fala disso, né? Que o amor de Deus ele não falha na nossa vida. Pode falhar todas as coisas, mas o amor de Deus por nós, esse dura eternamente. E esse é o penhor, né, verdadeiro que nós temos, né? Por que nós podemos, né, ter certeza de salvação? Porque Ele nos amou primeiro, né? Porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos resgatar, né? Por isso que nós podemos ter firmeza da nossa salvação. É por isso, meus amados, que pode o templo estar fechado, pode as portas estarem fechadas, pode vir qualquer dificuldade, pode vir guerra, desastres naturais, epidemias, fechar tudo. A igreja continua existindo, continua militante e triunfante na face da terra. Porque o que nos move é esse Deus que escolheu nos amar, esse Deus que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, né? E eu queria falar um pouquinho das nossas atividades durante a quarentena aqui, né? A gente, por conta do isolamento social, nós tivemos dificuldade, né, com algumas coisas, né? Então, os templos ficaram fechados, nós tivemos que aconselhar as pessoas a ficarem em suas casas, né? E com isso nós tivemos que criar maneiras criativas, né, para poder manter as atividades da igreja. E foi uma experiência muito grande, né? A primeira transmissão que nós fizemos aqui, né, dessas lives, né, foi difícil, a gente errou tudo, né, foi bem complicado. Agora a gente vai aprendendo a fazer a coisa, e eu acredito que o mundo vai ser bem diferente depois dessa pandemia. A gente vai repensar uma série de coisas, né? E principalmente acho que a gente pode repensar que nem todas as atividades precisam necessariamente serem presenciais, porque Deus ele pode trabalhar, principalmente nos meios urbanos, né? No meio urbano é muito difícil os horários, sabe? Você marca um culto às 8 horas da noite num dia de semana. Tem pessoas que saem 5 horas da tarde do serviço e não chegam às 8 na igreja, por conta das dificuldades de locomoção no grande centro, como São Paulo, por exemplo. E nas regiões mais afastadas, muitas vezes você tem dificuldade de convidar um pregador, de levar alguém para dar ali um estudo, uma série de conferências. Mas você pode fazer um evento e fazer parte desse evento virtual. Acho que vai mudar muita coisa depois dessa pandemia. Bom, como ficou as nossas atividades durante esse período? Às terças-feiras, às 19 horas, nós temos ali uma transmissão, né, onde nós fazemos uma reflexão e incentivamos as pessoas a participarem.
a darem as suas opiniões, a fazerem perguntas, né? Se você já teve a oportunidade de participar, você já percebeu que a gente tem tentado trazer assuntos que sejam realmente relevantes, né? Às quintas-feiras nós temos 2 atividades. A primeira às 19 horas, que também é um momento de culto, de reflexão, de oração. E depois às 20 horas nós temos o nosso PGM na versão online. Então nós abrimos uma sala de videoconferência onde as famílias podem entrar e participar ali do culto e daquele momento ali de compartilhar, de celebração da palavra do Senhor, né? E domingo, nós temos essa transmissão aqui que você está acompanhando às 18 horas, né? Essa transmissão ela substitui o culto. É evidente que nunca vai ser exatamente um culto, né? Algumas pessoas, alguns pastores optaram para fazer essas transmissões direto do templo das suas igrejas. Para nós tivemos dificuldades extra por conta da infraestrutura do bairro que nós estamos aqui. Apesar de ser bem próximo de tudo, especificamente na igreja, a gente tem uma dificuldade de colocar uma banda larga estável. E também, como São Paulo foi o epicentro do Covid aqui no Brasil, a gente ficou evitando também juntar muita gente ali, porque quer queira, quer não, você tem uma proximidade muito grande na hora de fazer uma coisa com mais pessoas, com uma equipe de louvor e tudo mais. Mas é evidente que vai chegar uma hora que nós vamos voltar para as nossas atividades normais, né? E quando nós tivermos essa oportunidade, vai ser uma grande festa, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos justamente trazer de volta o nosso projeto Conviver, dia de terça-feira, né? O projeto Conviver é uma bênção na vida da nossa igreja, é uma bênção na vida dos alunos, é uma bênção na vida dos professores. Ele tem que crescer cada vez mais, né? O projeto Conviver, nós levamos para a nossa comunidade cursos de violão, de capoeira, artesanato, espanhol, enfim, vários cursos gratuitos, 100% gratuitos, que faz com que a igreja se mostre simpática à comunidade e a comunidade enxergue na igreja um lugar onde ela é bem-vinda, né? Então o projeto Conviver é uma bênção e vai voltar assim que nós tivermos autorização dos meios legais aí dos nossos governantes. Às quartas-feiras, 8 horas da manhã, nós temos um culto de oração. Esse culto de oração das 8 da manhã é mais antigo do que a igreja. Então as irmãs têm uma dedicação muito grande ali, né? Então sempre convidamos todos os irmãos. PGM de formação de líderes às 20 horas, na quarta-feira. Quinta-feira, PGM também. Sábados, nós temos o projeto Conviver às 9 horas da manhã para a terceira idade, ali com a Lúcia comandando. Sábados à noite são eventos esporádicos, né? E domingo, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Então, assim que nós tivermos autorização, nós vamos voltar com as nossas atividades normais e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos adorar o Senhor. A gente convidou aqui a Larissa. A Larissa é minha futura cunhada, né? Namorada do Wesley. Ela é lá da primeira igreja batista do Valo Velho, e também ela deixou uma música aqui para nós adorarmos ao Senhor todos juntos. Amém? Vamos adorar o Pai? Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra
te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Graças a Deus, que bom. Essa música Consagração,
ela foi um marco, na verdade, do início de um movimento que nós chamamos hoje de música gospel, que não era nem aquele movimento inicial, né, do Luiz de Carvalho, Zé de Paula, tal. Também não era aquele movimento mais tradicional, mais ligado à Igreja Batista, como Vencedores por Cristo, o próprio grupo Logos, enfim. Foram outros cantores que começaram a surgir com músicas muito bonitas e que traziam muito elevo espiritual. E eu acho que quando a Aline Barros gravou essa música, eu devia ter uns 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim. Então já faz bastante tempo, e esse tempo todo essa música tem gravado muitas emoções e muitos momentos, tem acompanhado os momentos marcantes na vida do povo de Deus, né? Eu particularmente, eu não sei quantas vezes a gente já cantou, tocou, enfim, essa música. Graças a Deus, agradeço aí a Larissa, o Wesley por estar nos abençoando, estar nos ajudando. Nós vamos falar agora, meus amados, sobre a questão das nossas despesas, né? A igreja, apesar dela estar fechada, nós temos compromissos financeiros que precisam ser honrados. Alguns irmãos, eles têm entrado em contato para que, de alguma forma, a gente receba as ofertas, os dízimos e tal. E a gente, obviamente, né, se a gente não está abrindo a igreja, a gente também não vai na casa das pessoas com o único objetivo de receber oferta, não tem cabimento, assim, é difícil para a gente fazer isso, a não ser que sejam casos muito específicos, né, de uma pessoa de idade, tal. Então, o que nós gostaríamos, né, que você que compartilha do desejo de abençoar a obra do Senhor, você faça isso através do depósito em conta. Usa a nossa conta do Bradesco. Se você for fazer um depósito, você só precisa da agência e conta. Se você for fazer uma transferência, você precisa do nosso CNPJ. Os dados estão aqui na tela. E fazendo isso, você vai ajudar com que o nosso trabalho continue. A nossa igreja é uma igreja pequena, é uma igreja que tem muita responsabilidade com aquilo que nos vem à mão para fazer. E nós temos muita tranquilidade, né? Nós temos uma comissão de finanças que cuida das despesas, dos investimentos, dos gastos da igreja. Essa comissão é formada pelos próprios membros. Então você sabe exatamente aonde vai cada real que você deposita e que você investe na obra do Senhor. Então, tendo vontade, saiba que Deus não vai fazer troca com você. Oferta não é sacrifício paralelo ao que era o sacrifício no Antigo Testamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A oferta, ela é fruto de um coração grato a Deus. Então você tem gratidão, você quer compartilhar, você quer abençoar uma obra, você se torna um ofertante. O dízimo, existe um debate muito grande se o dízimo é só no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas por fora desse debate existe uma coisa que é o entendimento de que você faz parte de uma família, que você faz parte de uma localidade, de uma comunidade. E quando você tem essa consciência, você quer ajudar, você quer entregar parte de você ali, seja em forma de contribuição financeira, seja como voluntário, que é o caso do Projeto Conviver. Nós não pagamos nada para ninguém, nem para a secretaria, nem para o diretor, nem para os professores, são todos voluntários. Isso também é oferta, né? Então, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, agradecemos por quem tem nos abençoado, e se você tiver desejo, sinta-se à vontade de poder abençoar a igreja do Senhor, né, através das suas contribuições. Amém? Graças a Deus. Nós estamos chegando no momento que nós vamos ter uma ministração da palavra. Hoje eu quero falar sobre a igreja triunfante.
Eu vou explicar o que é isso, e você vai entender o motivo também de eu escolher esse tema. E depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Então eu queria ler um texto bíblico que está em 2 Coríntios 2,14. E depois de nós lermos esse texto bíblico, nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez. E depois, na sequência, nós vamos ministrar a palavra e celebrar a ceia do Senhor. E o texto bíblico de 2 aos Coríntios, né, segunda carta do apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos que estavam em Corinto. Essa que é o entendimento do título desse livro, né? Então, 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós lemos assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a igreja triunfante. E depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é uma demonstração de que nós somos um com Deus, que nós lembramos do sacrifício dele, nós somos um com os nossos irmãos, e essa comunhão que nos une, que nos leva a sermos uma única família e juntos sermos igreja na face da terra. E nós vamos falar sobre isso. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão,
Isso aí, graças a Deus. Comunhão, vinho e pão. Quando nós não temos sacramentos, né? A Igreja Batista aceita como ordem do Senhor, como ordenança, duas coisas, né? O batismo, né? E nós consideramos o batismo ele válido única e exclusivamente entre adultos que se reconhecem como pecadores e se arrependem, e também por imersão, simbolizando que você está sepultando o velho homem, trazendo para a ressurreição de uma nova criatura. Hoje nós vamos lembrar de uma dessas ordens, que é a ceia do Senhor. E a igreja, ela foi chamada por Deus para ir, para expandir, para crescer, para ir por todo mundo, né? E nessa coisa de indo por todo mundo, nós entendemos que a nossa missão ela vai muito além de nos reunirmos como congregação, né? A missão da igreja ela é de mostrar na terra que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, que é o Deus da história, que é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente, é o Deus do futuro. A igreja ela tem a responsabilidade, né, de continuar essa mensagem, ecoando essa mensagem do reino na face da terra. E eu lembro sempre quando eu vou falar da Igreja Triunfante, de algumas músicas, né? Uma delas é uma música do Anderson Freire, acho que é esse o nome, que é A Igreja Vem. E é uma música triunfalista, né? Que vai dizendo que a igreja não ficou presa a nada, não ficou presa ao tempo, e que ela foi conquistando, e guerras não impediram o crescimento da igreja, enfim. E é isso mesmo, né? Esse é o texto que nós lemos, né? E graças a Deus, não é graças aos homens, não é graças ao nosso esforço, não é graças a nenhuma denominação, graças a Deus que sempre nos faz triunfar, ou seja, sempre nos faz vencer, sempre nos faz vitoriosos depois de uma batalha. Isso é triunfar, né? Nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, o nosso triunfo ele acontece porque Cristo é o nosso general. Cristo está à frente, Cristo é o nosso comandante, Cristo é a cabeça da igreja. Então, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, olha que coisa importante, e por meio de nós, igreja, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É maravilhoso pensar na igreja triunfante. Se eu te perguntar o que é igreja, você pode dizer, a igreja é uma construção num estilo determinado, que você olha e você fala, aquilo é uma igreja. Sim, aquilo é um templo de uma igreja. Outra resposta comum, se você já tem mais contato com o que é o cristianismo, você vai ouvir assim, que a igreja somos nós. Então as pessoas são a igreja. Também é verdade. Se nós formos aprofundar essa questão, você vai ouvir que existe uma igreja universal, que obviamente, né, a gente não está se referindo aí à igreja universal do reino de Deus, né? O termo universal é o mesmo termo católico, né? Que também não tem nada a ver com a igreja católica apostólica romana. A igreja universal do Senhor, o que é isso? A igreja formada pelos salvos por Deus, pelos salvos por Cristo do passado, daqueles que estão vivos hoje, daqueles que estarão vivos até até a volta de Cristo e ressuscitarão em vida, né, e serão arrebatados em vida, ou aqueles que morrerão, né, salvos em Cristo. Então, essa é a igreja universal, nesse sentido, né, de que a igreja verdadeira,
de Cristo. Mas existe um outro termo que nós usamos para a igreja também, que é a igreja militante, que não é o que nós vamos falar agora. Mas eu quero falar da igreja que triunfa, a igreja que rompe, a igreja que vai em frente, a igreja que supera as dificuldades. É essa igreja que eu quero falar hoje. É sobre essa igreja triunfante, que triunfa em Cristo, que quem faz triunfar é Deus, que é ferramenta do Senhor na terra para mostrar o cheiro do conhecimento de Deus. Essa igreja é dessa igreja que eu quero falar hoje. Então, a igreja triunfante do Senhor. Uma coisa muito importante é entender, primeiramente, que a nossa vitória, o nosso triunfo, a nossa conquista, a nossa superação não vem de nós. Isso é muito, muito importante. Porque senão nós caímos na tentação de achar que nós temos condição de fazer coisas que não estão no nosso alcance. Nós não temos essa condição. Nós precisamos confiar em Deus para que Ele faça por nós. É Deus que nos faz triunfar, e nos faz triunfar em Cristo. E nós temos um papel importante de testemunhar na terra aquilo que Deus é, os valores de Deus, a sua essência, aquilo que Ele tem se revelado à humanidade. Mas eu separei algumas coisas aqui que nós precisamos pensar sobre essa igreja triunfante, essa igreja que uma guerra não assegura, que uma peste não assegura, que uma doença não assegura, que uma perseguição não segura. Você pode tentar matar, você pode tentar destruir, pode queimar a Bíblia, você pode proibir abrir os templos, você pode fazer o que for. O triunfo da igreja não está baseado no ser humano, o triunfo da igreja está firmado em Cristo. Então, o primeiro ponto para dizer que a igreja ela sempre vai triunfar é porque ela não foi edificada sobre homem nenhum. A igreja do Senhor, ela não foi fundada por nenhum homem, por nenhuma ideia, por nenhum pensamento, por nenhum idealismo, por nenhum grupo ativista. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela foi edificada em Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, nós temos um texto mais conhecido, né? Quando ali num diálogo, Jesus com Pedro, ele diz assim, olha, você é até um pedaço de pedra aí, mas sobre essa rocha, sobre essa pedra, essa rocha, Jesus, que sou eu, né? Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É óbvio que aqui Jesus não está falando da igreja local, porque uma igreja local pode acontecer até de ser destruída, mas a igreja de Cristo na face da terra, as portas do inferno podem se levantar contra ela, mas ela nunca será vencida. E nós precisamos entender que Deus, Ele é o nosso rochedo. Deus é a nossa salvação, Ele é o nosso lugar seguro. Como diz, como nós lemos em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Deus é o nosso rochedo, Ele é a nossa salvação, é nele que nós nos firmamos, né? E se a gente for aprofundar um pouco mais disso, lá em Atos, nós vamos ler o seguinte, né? Que Jesus, ele é comparado como uma pedra angular de importância vital nas construções daquela época, que os construtores rejeitaram, mas ela se tornou, Jesus é uma pedra que foi rejeitada, mas se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá sustentação, ou seja, Jesus é que sustenta a sua igreja. É Jesus que sustenta a sua igreja. Então, meu amado, não tenha medo. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo da perseguição, não tenha medo das doenças, não tenha medo de nada. Porque você pode ser fraco, eu posso ser fraco, mas aquele que nos sustenta é uma rocha de sustentação, é uma pedra de esquina, é um rochedo de salvação.
A igreja do Senhor, ela foi edificada em Cristo. A segunda coisa que nos faz afirmar que a igreja ela sempre triunfará é porque Deus ele nos deu uma arma. Deus ele nos deu algo de vital importância, que é o acesso direto a Ele. Nós podemos orar, e a igreja é convocada a orar, né? Colossenses 4:2, Paulo vai dizer assim: perseverando sempre em oração, buscando a Deus. Efésios 6:18 vai dizer com toda súplica, clamor diante de Deus. E Mateus 21:22, o próprio Jesus diz assim: tudo quanto pedirdes a meu Pai, crendo, vocês receberão. Então a igreja, ela é forte porque ela é firmada em Cristo. Ela tem condição de vencer porque ela tem acesso ao Pai através da oração. E a terceira coisa que eu poderia dizer é que a igreja ela é firmada em algo que tem muito poder, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, né? Em Atos, vai dizer, em Atos 2, 4, todo o início de Atos, do livro de Atos, nós vamos ler que os cristãos, desde o princípio, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na doutrina de Jesus Cristo. E essa perseverança na doutrina vai fazer com que a igreja se fortaleça cada vez mais. E por que a gente estudar a palavra e ser fiel à palavra e perseverar na palavra é importante? É só lembrar do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu compreendo o que é a palavra do Senhor, quando eu sei, quando eu estudo sobre aquilo que Deus se revela na sua palavra e eu entendo que a palavra dele é para mim, é um direcionamento para a minha vida, eu me fortaleço como igreja, eu me fortaleço como pessoa, porque a igreja, porque a palavra, ela é aquilo que nos dá firmeza e convicção de que estamos no caminho certo. Lá em Efésios 6, quando Paulo vai falar sobre a armadura do Espírito, vai dizer que a palavra, né, a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos protege, nos guia, nos fortalece para estar sempre no centro da vontade de Deus. Muita gente hoje tenta distorcer a palavra do Senhor, faz interpretações de acordo com o seu bel prazer, não tem responsabilidade de entender aquilo que verdadeiramente foi escrito e revelado nas escrituras, entender aquilo que foi escrito e com isso revelado para nós através das escrituras sagradas. Mas a palavra do Senhor, aliada à oração, aliada à certeza de que tudo iniciou em Cristo, nos garante uma igreja triunfante, vitoriosa. E a quarta coisa que eu separei para nós aqui é entender que a igreja, ela age, ela atua, ela se manifesta, ela se conduz pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus ele ressuscitou e ele estava ainda com os discípulos aqui na terra, ele pediu para que os discípulos, ele deu uma ordem, né, para que nós fôssemos pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas antes de tudo, ele disse assim, mas fica em Jerusalém, até que sobre vocês venha o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo possa dar à igreja essa autoridade, esse revestimento para que a obra seja feita. Então o Espírito Santo é que conduz a igreja. É o Espírito Santo que nos leva a ter poder para triunfar. Nos leva a fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quantas e quantas e quantas experiências nós temos, testemunhos de coisas que nós não teríamos condição de fazer,
e de repente nós percebemos o céu virando a nosso favor e o Senhor, nosso Deus, através do Espírito Santo, conduzindo a igreja para que a igreja faça aquilo que é o correto a ser feito. E a quinta coisa é a fé. Hebreus 11, de 1 até 40, se você um dia tiver curiosidade de ler, nós temos ali o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. E nós vamos ter ali homens do Antigo Testamento, como Abraão, como Davi, né? Como tantos outros, que eram homens como nós, pessoas necessitadas de Deus como nós, carentes de Deus como nós, mas que, porque tiveram fé em Deus, foram usados de uma maneira fantástica e abençoada nas mãos do Senhor. Então nós precisamos usar essa fé, né? Porque a fé, ela nos move a fazer a vontade de Deus e agir com justiça. Romanos 1,17 vai dizer que a justiça de Deus, o termo justiça, ele precisa ser entendido, né? Porque a gente tem a conotação nosso ocidental aqui que justiça é simplesmente você dividir em partes iguais, você não deixar que ninguém leve vantagem sobre o outro. Mas quando a gente, na Bíblia você tem o termo justiça de Deus, é no sentido também do agir de Deus, da forma do querer de Deus, da retidão de Deus sobre a humanidade. Então é um pouco mais amplo do que esse conceito pequeno de justiça, de igualdade, por exemplo. Então, em Romanos 1,17 vai dizer que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Então a fé, ela faz com que nós se complete na igreja tudo aquilo que é necessário para que a igreja seja sempre triunfante no Senhor. Então vamos recapitular. Eu posso dizer que nós vamos vencer toda e qualquer tribulação. Eu posso dizer que nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade. Eu posso dizer que a igreja nunca irá sucumbir a nenhuma provação. Por quê? Primeiro, nós fomos fundados em Cristo, firmados em Cristo. E nós temos uma promessa que as portas do inferno podem se levantar, mas nunca se prevalecerão contra a igreja do Senhor. A segunda coisa é porque nós temos a arma da comunicação com Deus, da oração, do clamor, de saber que nós podemos buscar de Deus diretamente para que Ele haja na nossa vida. Então, nós precisamos entender isso, né? Que a igreja é edificada em Cristo, nós temos a oração, a palavra do Senhor nos dá direcionamento para continuar seguindo no poder do Espírito Santo e de fé em fé. Então, assim, nós podemos triunfar em Deus. E, meu amado, eu quero que você acredite nisso, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz viver de glória em glória, de vitória em vitória, pelo seu amor, pela sua graça. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor e na sequência nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome.
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque em todas as coisas nós podemos sentir a tua mão, nós podemos sentir o teu calor, nós podemos sentir o teu cuidado, Senhor. E até da forma como o Senhor nos constituiu como igreja, nós percebemos, Senhor, o teu cuidado em nos dar condição de habitar, de guerrear, de lutar nesse lugar, nessa terra tão cheia de injustiça, tão cheia de impurezas, tão cheia de coisas que entristecem o teu coração. Mas nós te agradecemos, Senhor, pela tua providência. Nós te agradecemos pelo teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus amados, a ceia do Senhor, ela é a cerimônia mais importante da igreja cristã. Em dias como hoje,
Algumas igrejas escolhem o primeiro domingo, outras o último domingo, algumas igrejas fazem no sábado. Mas todas as igrejas da face da terra celebram a ceia do Senhor com bastante temor no coração, porque nós sabemos da responsabilidade do que é a ceia. Não existe no nosso entendimento nada mágico na ceia. O pão, ele não vai virar o corpo de Cristo. O sangue, ele não vai milagrosamente se tornar sangue de Cristo na sua boca. Isso não existe. Da mesma forma, né, Cristo, ele não se materializa e se torna presente, nem que seja de alguma forma espiritual ou mística, nos elementos, depois da consagração dos elementos da ceia, o pão e o vinho. Isso também não existe. Tampouco nós podemos acreditar que o pão por si só, ou o vinho por si só, tem condição de te curar de alguma enfermidade, como alguns creem. Você pode até ser curado na hora da ceia, mas por conta da sua fé. Não é por causa do pedaço de pão, não é por conta do vinho. É por conta da sua fé. Então, para nós e para todos aqueles que fazem uma interpretação correta, séria das Escrituras Sagradas, a Bíblia a ceia é um memorial. É um momento que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo e o motivo pelo qual ele se sacrificou. Então Jesus, ele morreu por mim e morreu por você em substituição a nós mesmos, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos acesso a Deus e nós não fôssemos mais considerados como filhos da ira, mas agora filhos da luz, por adoção através de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, ele nos traz para a família de Deus. O sacrifício de Cristo, ele nos filia a Deus. Então, todo aquele que reconhece a Cristo como Salvador é alvo dessa graça. E não só, porque, aliás, todos são alvo da graça, mas quem reconhece a Cristo como Salvador é participante dessa graça de Deus. Então, meus amados, hoje é um dia muito especial por isso, porque nós lembramos desse sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E quando nós celebramos a ceia, existe um debate muito grande se você deve celebrar a ceia de forma aberta, com todas as pessoas que desejam, com todos os crentes, independente da sua igreja, ou com só a igreja local. Muita gente faz ceia, inclusive, com as portas fechadas, fora de horário de culto. Eu, particularmente, eu entendo que a ceia, ela precisa ser pública, porque ela anuncia a morte de Cristo. A ceia, ela demonstra para as pessoas que nós lembramos e valorizamos como o maior dos atos de Deus, o sacrifício de Cristo. E quando Jesus instituiu a ceia, ele poderia ter escolhido quais fossem os elementos, os ingredientes, vamos colocar dessa maneira, que estavam ali na mesa. Eles tinham acabado de fazer a refeição da Páscoa judaica, então tinha muita coisa naquela mesa. Não tinha só pão e vinho. Tinha carne assada, tinha ovos cozidos, tinha ervas amargas, tinha fruta seca, tinha muita coisa que era típica do cerimonial da Páscoa. Mas o texto me perdoem. Mas o texto do Evangelho vai dizer que depois de terem comido, Jesus, ele pegou o pão. Então ele pegou um pão, provavelmente um pão caseiro como esse aqui, esse pão aqui foi a Tiene que fez. Ele pegou um pão
com fermento ou sem fermento não dá para saber, tal. Provavelmente sem fermento, porque como eles tinham, provavelmente não, com certeza sem fermento, porque eles tinham acabado de celebrar a Páscoa. Então ele pega o pão, ele parte esse pão e ele diz assim: olha, esse pão ele vai simbolizar a partir de agora o meu corpo, que vai ser igualmente partido por vós. Talvez os discípulos não entenderam naquele momento a totalidade da mensagem de Jesus, talvez eles só fossem entender depois da crucificação, mas Jesus disse: esse pão simboliza o meu corpo que é partido por vós. E eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Igualmente, Jesus pegou um cálice com vinho. Era vinho ou era suco de uva? Bom, não tinha geladeira, né? Então é bem provável que fosse vinho mesmo. Jesus pega o cálice e diz: esse cálice agora é o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança do meu sangue. Vocês vão beber desse cálice em memória de mim. Em memória de mim, em memória do meu sangue que será derramado em favor de vocês. Então Jesus estabelece ali um memorial. Jesus estabelece ali uma cerimônia que anuncia a lembrança do seu sacrifício. Então, se você é membro da nossa igreja, você recebeu algo parecido com isso. Deixa eu mostrar aqui mais perto para você ver. Você recebeu algo parecido com isso. Aliás, você recebeu exatamente isso. Um cálice lacrado, com a tampinha, você abre e tem aqui o pão. Então você tem o pão e você tem o cálice. É evidente que nós gostaríamos de estar celebrando isso todos juntos, na igreja, no templo, em comunhão, podendo se abraçar, festejar. Mas nós não vamos deixar de anunciar a morte do Senhor por conta disso. Por isso, os diáconos, juntamente comigo, o pastor, nós fomos às suas casas, entregamos esses cálices, esse pão, para que agora nós possamos tomar todos juntos. Então Jesus, como diz o texto, pegou o pão e, havendo dado graças, ele partiu e disse: esse é meu corpo. Esse é meu corpo. Esse simboliza o meu corpo. E de forma semelhante ele pegou o cálice e disse: esse vinho simboliza o meu sangue, que será vertido, derramado em favor de vocês. Nós vamos consagrar esses elementos e você pegue na sua mão, por favor, esse cálice e esse pão e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e consagrando esses dois elementos a Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, nós lembramos, ó Pai, nesse momento do teu sacrifício, da tua dor, do quanto o Senhor foi chicoteado, torturado e aceitou morrer por mim e por toda a humanidade. E nesse ato de amor o Senhor incluiu a todos. O Senhor incluiu a todos. Todos os que estavam vivos naquela época, todos nós que estamos hoje, 2000 anos depois, vivendo as nossas vidas. E nós te agradecemos por esse tão grande sacrifício, Senhor, porque nós sabemos que ele é fruto do teu amor por nós. Nós consagramos esse pão, consagramos esse vinho, que será usado agora como memorial do teu sacrifício. Abençoa-nos, ó Pai. E se existe em nós, ó Pai, algum pecado, algo que precisa ser consertado, que o teu Santo Espírito incomode cada coração
e que haja conserto. E nós te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, te pedimos perdão pelas nossas limitações, te pedimos perdão, Senhor, por cada pecado, aqueles que nos vêm à mente e aqueles que não nos vêm à mente nesse momento. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, se existe algum irmão que está receoso de participar da ceia porque precisa consertar algo, que ele possa nesse momento colocar diante do Senhor um propósito firme de mudar de vida, de mudar de atitude, e que a ceia hoje possa ser o ponto inicial de uma mudança de vida. Ó Pai querido, seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em memória, então, em memória do corpo do Senhor Jesus Cristo rasgado, moído ali na cruz do Calvário, vamos comer todos juntos agora desse pão. Você está acompanhando, você percebeu que nós temos uvas aqui. E essas uvas, elas sempre tem na nossa igreja no momento de ceia. E nós permitimos que as crianças comam dessas uvas. E também todos os visitantes comam dessas uvas. E tem um motivo para isso. Porque a ceia não é um momento de exclusão, é um momento de você anunciar a morte do Senhor. Mas só participa da ceia quem é batizado, quem já se comprometeu com Cristo. Mas quando nós oferecemos as uvas, nós queremos dizer que da mesma forma que essa uva um dia pode se tornar vinho, o nosso desejo é que você que ainda não tomou um passo de fé, não se comprometeu com Cristo definitivamente, desceu as águas do batismo, que você possa tomar essa decisão. E que seja hoje. Você que tomou do pão, agora pegue o teu cálice. Normalmente nós trocaríamos esse cálice entre as pessoas como um símbolo de comunhão. Nós não vamos fazer isso hoje. Então, em memória do sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário, por amor a todos nós, vamos tomar todos juntos desse vinho. Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu amor que nos constrange. Ó Deus, seja bendito em nosso meio. Que a nossa forma de viver possa glorificar o teu nome. E que o teu sacrifício nunca tenha sido em vão, ó Pai. Mas que verdadeiramente nós possamos resplandecer o Senhor através da nossa forma de viver. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus possa fazer você vitorioso e que verdadeiramente, né, nós possamos ser participantes dessa graça que é servir ao Senhor e participar dessa igreja que triunfa na terra, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo maltratada, mesmo sendo sufocada. A igreja, ela sempre vai triunfar, porque o nosso comandante é o Senhor. Que Deus te dê uma semana de bênção, que o Senhor possa fazer com que todas as coisas voltem ao normal, que nós possamos retomar os nossos estudos, nosso trabalho, a nossa vida, o nosso cotidiano, os tratamentos médicos, enfim. O nosso desejo é que o nosso Senhor comece a trazer todo de volta
e que esse tempo de reclusão possa ter nos ajudado a pensar sobre aquilo que tem valor nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Até terça-feira, quando nós estaremos trazendo uma reflexão nova para a igreja. Deus abençoe. Fica com Deus. Amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão. Comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro. Juntos em adoração, alegria enche toda a casa.